Daniel, a gente começa com um assunto que dominou basicamente os temas geopolíticos do final de semana, pelo fato de que Donald Trump, que ele que falou, Daniel, tem que acabar com todas as guerras, negócio de guerra aí, é envolvimento indevido dos Estados Unidos, mundo afora, os Estados Unidos não tem que ficar se metendo em assunto que não é deles, mas os Estados Unidos, Daniel, de Donald Trump, ordenaram um ataque em grande escala contra os Houthis no Iêmen. A causa disso, Daniel, o gatilho, foi um anúncio feito pelos Houthis na semana passada de retomar os ataques contra navios israelenses que passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Se você não sabe onde é que fica o Estreito de Bab el-Mandeb, eu te explico. Fica ali exatamente o estreito que fica na junção entre o Mar Vermelho e o Mar da Arábia. E, naturalmente, passa ali pelo Golfo de Aden. Então, a gente tem ataques que vêm acontecendo de forma constante por parte dos Houthis desde novembro de 2023. Então, lembrando, a gente teve os ataques do Hamas contra Israel em outubro. Desde então, Israel iniciou uma série de ataques contra Gaza. E a partir daquele momento, os Houthis, em solidariedade ao Hamas, passaram a atacar navios que passam por ali. E esses navios pararam em janeiro de 2025, porque a gente teve aquele acordo de cessar-fogo que agora está meio à deriva. Então a gente teve o anúncio na semana passada por parte dos Houthis de que, olha, a gente vai voltar a atacar, em especial, navios israelenses. Importante lembrar, Daniel, que ao longo desse período, de novembro de 2023 a janeiro de 2025, nós tivemos mais de 100 ataques contra navios, inclusive com 2 navios afundados, e muitos navios passaram a contornar a África, Daniel, aquela velha rota de contornar a África. Você imagina o tamanho do custo que isso traz, o tamanho da ineficiência que isso traz, o tamanho da preocupação geopolítica que isso traz. Então agora os Houthis prometeram que iriam voltar a fazer esses ataques, o que é um pesadelo para quem passa por ali, e portanto Donald Trump anunciou, e as palavras dele foram as seguintes, abro aspas: nossos bravos combatentes estão agora realizando ataques aéreos contra as bases terroristas, líderes e defesas de mísseis para proteger os ativos marítimos, aéreos e navais americanos e para restaurar a liberdade de navegação. E aí ele continuou, Daniel, dizendo que esses ataques eles devem durar semanas. Foi um ataque muito pesado que a gente teve tanto na sexta quanto no sábado, o que levou, inclusive, a uma enorme pressão sobre o Irã, Daniel. O Irã, é importante lembrar, que é um aliado importante dos Houthis. O principal comandante da Guarda Revolucionária do Irã, que é o Hossein Salami, disse que, olha, os Houthis são independentes, a gente não tem nada a ver com eles, e se esses ataques passarem a atingir diretamente o Irã vai responder de forma decisiva e destrutiva. Então, isso foi também uma resposta à pressão que o Trump fez sobre o Irã. O Trump dizendo, Daniel, que o financiamento iraniano aos Houthis tem que parar de forma imediata. Isso tem que acabar agora. E, portanto, a resposta do Irã foi: eles são autônomos, a gente pode até ser aliado e tudo, mas eles agem de forma autônoma. Se mexer com o Irã, a gente vai responder também. Então, Daniel, a gente tem aqui a volta de um nível de tensão bastante grande. Segundo o Iêmen, que é importante lembrar, né, o governo é um governo dos Houthis, já morreram 52 pessoas, essas 52 pessoas, a maior parte delas mulheres e crianças. Segundo eles, praticamente todos os mortos civis. De novo, gente, a gente tem aquela dificuldade de ter acesso a dados, né? Não há dados independentes, mas o ataque do tamanho que foi, Daniel, também não há de se duvidar que tenha havido dezenas de mortes. Vamos ver como é que isso vai continuar ao longo dos próximos dias, pelo fato de que, repito, Donald Trump prometeu que esse ataque vai durar algumas semanas. E aí a imagem, né, Daniel, a gente sabe que o Trump ele gosta muito da imagem, né, da foto e tal, era o Trump com um boné MAGA, né, o Make America Great Again, aquele boné vermelho, com um fone, assistindo o que estava acontecendo, monitorando, né, o que estava acontecendo ali no Iêmen. Então, naturalmente, isso é algo que a gente vai ter que analisar para ver até onde vai. E a gente sabe que o Iêmen, Daniel, é certamente a guerra mais esquecida que tem por aí, uma catástrofe humanitária de dimensões colossais, com mais essa novidade agora, Daniel, nesse conflito entre os Houthis, os Estados Unidos e Israel, Daniel. Então, Donald Trump tem que, na sua política de isolamento e de acabar com todas as guerras, resolveu atacar o Iêmen. É isso. Nós temos aí uma novidade, né, dentro dessa política externa dos Estados Unidos, agora com Donald Trump como presidente. Tanguy,
Eu tive acompanhando nos últimos dias notícias a respeito de uma temática que me pareceu uma ideia boliviana, talvez peruana, talvez de algum outro país latino-americano. Pô, eu Mas não, consigo imaginar a Argentina totalmente, Daniel, mas segue aí. não é? Mas não, essa ideia está circulando nos Estados Unidos. Aliás, no mandato anterior do Donald Trump, você já teve ali um projeto de lei no Congresso que pedia impostos sobre as entradas de capital nos Estados Unidos, as entradas de influxo de investimentos. E agora nós temos a American Compass, que é um centro de estudos conservador próximo ao vice-presidente J.D. Vance, que declarou que os impostos sobre influxos de capital poderiam arrecadar 2 trilhões de dólares na próxima década. A Casa Branca, ela inclusive emitiu uma ordem executiva intitulada, abre aspas, Política de Investimento nos Estados Unidos em Primeiro, fecha aspas, que se compromete a rever a possibilidade ou então suspender ou encerrar um tratado de 1984 que, entre outras coisas, removeu um imposto sobre os fluxos de capital chineses. E isso poderia, inclusive, também ser alargado para outros países. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos está cogitando, o que é algo absolutamente inacreditável para mim, isso não quer dizer que vai adiante, mas que o governo americano poderia punir alguns países ou utilizar como ferramenta de política externa tributação de influxo de capitais. Quer dizer, você quer levar o seu dinheiro para os Estados Unidos e os Estados Unidos resolvem colocar uma tarifa, uma taxa nesse influxo de capitais, o que obviamente desestimula ou desestimularia, caso essa medida fosse levada adiante, a entrada de recursos nos Estados Unidos. A brincadeira que eu fiz com a América Latina é porque em diferentes momentos da história latino-americana recente, alguns governos apareceram com essa ideia, vamos taxar, vamos tributar a entrada de capitais, ou vamos estabelecer ali mecanismos de punição nesse sentido. E isso não acaba bem, porque você desestimula a circulação de recursos, a entrada de recursos, e pode trazer aí consequências macroeconômicas de longo prazo. E mais, só a discussão disso já faz com que muita gente fique com a pulga atrás da orelha pensando, será, cara, que os Estados Unidos é o melhor lugar para eu colocar o meu dinheiro? Afinal, vai que o Trump coloca aí uma tarifa, uma tributação, uma taxação qualquer de quem já tem dinheiro investido nos Estados Unidos. É natural que você fique com essa pulga atrás da orelha, sabe? Porque tem tanto lugar no mundo para eu colocar o meu dinheiro, será que vale a pena colocar o meu dinheiro nos Estados Unidos? O meu ponto é que essa política de incerteza do Donald Trump, essa política onde todas as cartas estão sobre a mesa e eu posso fazer o que você quiser, começa a trazer reflexos para a economia americana e que podem ser reflexos de longo prazo, porque destruir a credibilidade de um país ou arranhar a credibilidade de um país é algo que pode ser feito muito rapidamente e para recuperar demora muito tempo. Porque por mais que o Trump eventualmente faça e desfaça medidas como essa, ou entre um outro presidente depois dele que diga nós nunca, jamais, em hipótese alguma, faremos isso, vai ficar sempre a impressão de que é possível que isso aconteça, né? E em muitos países da própria América Latina, muitas vezes você tem medo de colocar o seu dinheiro, você estrangeiro, porque você fica pensando, mas a América Latina já fez medidas, às vezes hostis em relação ao investimento, vou colocar o meu dinheiro lá, talvez seja melhor colocar em outro lugar, quem sabe nos Estados Unidos que nunca fizeram isso, ou nunca, jamais, em hipótese alguma, farão isso. Só que o nunca está fora do vocabulário de Donald Trump, né? Tudo pode ser feito dentro de um governo que considera que tem força absoluta e que pode utilizar mecanismos como esse para impor sua vontade. Agora, tudo é credibilidade, né, Daniel Souza? Então Claro. você tá mexendo com a credibilidade do país, com a credibilidade é isso, né? A credibilidade de um país que até agora era considerado o símbolo máximo da segurança, né? Você vai colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, você sabe que os Estados Unidos vão pagar. A gente sabe, inclusive, que o endividamento americano está começando a incomodar, né, Daniel? Está acima de 120% do PIB, né? Não que os Estados Unidos sejam incapazes de pagar, mas cresce a cada ano.
Então, cada vez mais se olha para os Estados Unidos como um país ainda muito seguro, mas muito menos seguro do que era pouco tempo atrás. Agora, Daniel,